Quantas vezes se perguntara se o problema residia nela? Se a sua pele, o seu cabelo, a curva do seu nariz eram de alguma forma um convite silencioso ao desdém que sentia pairar, tão subtil quanto o cheiro caro do ambientador do ateliê Concept Modernes Arquitetos. Naquele primeiro dia, a esperança ainda era uma melodia vibrante no seu peito, abafando os sussurros da dúvida. Lisboa estendia-se lá fora, promissora sob o sol de setembro, e Luzia Pereira, 26 anos de sonhos meticulosamente desenhados em papel vegetal, sentia que finalmente uma porta se abrira. Uma porta pesada, de vidro fosco, que dava para um open space luminoso, onde o minimalismo nórdico parecia ditar não só a decoração, mas também as interações humanas. Filha de pais cabo-verdianos que tinham chegado a Portugal nos anos 80, com malas cheias de esperança e pouco mais, Luzia carregava o peso e o orgulho dessa herança. Crescera no bairro da Cova da Moura, um lugar de cores e sons vibrantes que contrastava com a palidez contida que agora a rodeava. A arquitetura para ela não era apenas sobre linhas e formas, era sobre criar espaços que acolhessem, que contassem histórias, que respirassem vida. Tinha lutado por cada pequena vitória. As noites em claro a estudar, as bolsas conseguidas à custa de médias impecáveis, o portfólio construído com a dedicação de quem sabe que precisa de provar o dobro para ter metade do reconhecimento. O ateliê Conft Modernes Arquitetos era o Olimpo, só os melhores entravam. E ela, Luzia, estava ali. O Dr. Vasco Monteiro, seu supervisor direto, surgiu como uma aparição saída da capa de uma revista de negócios. Alto, cabelo louro acinzentado impecavelmente penteado para trás, fato de linho bege que parecia nunca se amarrotar. O sorriso dele, no entanto, não lhe aqueceu a alma. Era um sorriso de quem avalia, de quem já tirou as medidas e não se impressionou. Luzia Pereira, certo. A nossa aposta na diversidade, disse ele. A palavra diversidade a pairar no ar, com um peso que Luzia não conseguiu decifrar de imediato. Seria admiração pela sua singularidade ou uma etiqueta que a separava dos demais? As primeiras semanas foram uma sucessão de tarefas menores, quase administrativas. Rever plantas antigas, organizar amostras de materiais, cafés para reuniões às quais raramente era chamada a participar ativamente. Quando tentava expor uma ideia, o Dr. Monteiro a interrompia com um sim, sim, interessante, e veremos isso depois, que nunca chegava, ou pior, ouvia com uma paciência condescendente, para depois apresentar a mesma ideia, ligeiramente alterada, como se fosse sua, numa reunião posterior. O primeiro golpe real veio numa manhã de terça-feira. Numa reunião de equipa para discutir o novo projeto de um boutique hotel no Algarve, Luzia, depois de muita hesitação, sugeriu uma abordagem inovadora para a integração da luz natural, inspirada nas casas tradicionais do Sul. Vasco Monteiro ouviu-a, um leve arquear de sobrancelha. Interessante, Luzia. Um pouco rústico para o que pretendemos, talvez? Mas guarda essa energia, disse ele, piscando-lhe o olho. Uma hora depois, durante a apresentação ao cliente, foi Miguel, um colega branco recém-chegado como ela, mas filho de um dos sócios menores, quem apresentou uma ideia brilhante sobre a luz natural, suspeitamente semelhante à de Luzia, recebendo elogios rasgados de Vasco. Excelente, Miguel. Vês que tens a visão da Concept Modernes. Luzia sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto. Olhou para Miguel, que evitou o seu olhar. Engoliu em seco, o gosto amargo da injustiça a instalar-se-lhe na garganta. Ninguém pareceu notar. Ou, se notaram, escolheram o silêncio confortável da conivência. O ar-condicionado parecia subitamente mais frio. Os meses que se seguiram foram uma lenta e dolorosa descida por uma espiral de microagressões e sabotagens veladas. Vasco Monteiro era um mestre na arte de diminuir sem deixar impressões digitais óbvias. As críticas ao trabalho de Luzia eram frequentes, quase sempre feitas em privado, minando a sua confiança com comentários como: Luzia, este detalhe. Não sei se tem a sofisticação que procuramos. Tenho a certeza que percebeu o briefing. Ou este conceito é arrojado. Talvez demasiado para o nosso público-alvo. Precisamos de algo mais consensual. Quando ela apresentava soluções criativas, ele elogiava-as com um entusiasmo forçado, apenas para as engavetar ou, como da primeira vez, vê-las reaparecer mais tarde, polidas e assinadas por outro. Prazos impossíveis eram-lhe atribuídos para tarefas menores, enquanto os projetos aliciantes lhe escapavam, sempre com uma desculpa plausível. Ainda está a aprender, Luzia. Não queremos sobrecarregá-la. As piadas tornaram-se mais frequentes, especialmente em momentos de descontração da equipa, onde a guarda dela,
estaria mais baixa. Um dia, ao almoço, enquanto falavam de férias, Luzia mencionou a vontade de visitar Cabo Verde. "Ah, Cabo Verde!" exclamou Vasco, com um sorriso rasgado. "Vai visitar a família toda, não é? Deve ser uma festa constante por lá, muita música, muita cor." O tom era jocoso, mas os olhos dele brilhavam com uma malícia fria que gelou Luzia. Os outros riram, um riso nervoso, desconfortável. Luzia forçou um sorriso e murmurou algo ininteligível, sentindo o olhar de todos sobre si. A sua pele, o seu cabelo, a sua origem, tudo parecia ser motivo de chacota, de exotização, de diferenciação. Começou a isolar-se. Almoçava sozinha na copa, a fingir ler enquanto o nó no estômago lhe tirava a fome. As suas noites eram povoadas por revisões mentais de cada palavra, cada olhar, cada sorriso condescendente de Vasco. Estaria a imaginar coisas? Seria ela demasiado sensível, como ele tantas vezes insinuara quando ela tentara timidamente questionar uma decisão ou um comentário? Oh, Luzia, não leve tudo tão a peito. É só a forma como as coisas funcionam por aqui. Precisa desenvolver uma pele mais grossa. Uma pele mais grossa. Como se a sua já não carregasse o peso de séculos de peles que tiveram de ser mais grossas. Foi Dona Amélia, a senhora da copa, quem primeiro lhe ofereceu um vislumbre de humanidade naquele deserto de indiferença. Uma mulher na casa dos seus 50 e muitos anos, de cabelo grisalho, apanhado num coque apertado e um olhar que parecia ter visto todas as tempestades do mundo. Nunca falava muito, mas os seus olhos castanhos, quando se cruzavam com os de Luzia, transmitiam uma compreensão silenciosa. Um dia, depois de uma reunião particularmente humilhante, onde Vasco tinha desfeito um dos seus esboços à frente de toda a equipa, chamando-o de ingênuo, Luzia refugiou-se na copa, as lágrimas a quererem saltar. Dona Amélia aproximou-se, pousou um copo de água e um guardanapo de papel ao seu lado. "Há dias em que o sol teima em não aparecer, menina", disse ela, a voz suave. "Mas ele está lá, atrás das nuvens, mas está lá." Luzia levantou os olhos, surpreendida. Foi a primeira vez que alguém naquele ateliê lhe dirigiu uma palavra que não soasse a crítica, condescendência ou formalidade vazia. "Obrigada, Dona Amélia", conseguiu dizer, a voz embargada. A partir desse dia, uma ligação tênue, quase invisível, formou-se entre as duas. Um aceno de cabeça, um sorriso discreto. Dona Amélia, com a sua presença constante e observadora, tornou-se uma testemunha silenciosa da sua angústia. Luzia começou a documentar tudo. No início era apenas uma forma de desabafar, de organizar os pensamentos no seu pequeno caderno de esboços, onde entre desenhos de fachadas e detalhes arquitetônicos surgiam frases soltas, datas, descrições de incidentes. E-mails de Vasco com instruções ambíguas ou prazos impossíveis eram guardados em pastas específicas. As suas próprias propostas com datas de criação eram meticulosamente arquivadas. Não sabia bem porquê ou o que faria com aquilo. Era um instinto de sobrevivência, uma necessidade de provar a si mesma que não estava louca, que o que sentia era real. Recordava-se de um episódio na escola primária. Tinha feito um desenho de uma princesa, e a princesa tinha a sua pele escura e o seu cabelo crespo. A professora Judite, uma senhora de óculos e ar severo, olhou para o desenho e disse, à frente de toda a turma, "Luzia, as princesas não são assim. As princesas são louras e têm pele clara." Luzia sentiu o rosto a queimar. As outras crianças riram. Nesse dia, uma pequena parte da sua inocência morreu. O comentário de Vasco sobre a sua energia rústica ou a sua pele mais grossa ecoavam essa mesma voz, essa mesma tentativa de a encaixar num molde que não era o seu, de lhe dizer que ela não pertencia. A pressão aumentava. Um grande projeto para a requalificação de uma zona histórica de Alfama estava em jogo. Era a oportunidade de ouro do ateliê, e Vasco estava determinado a brilhar. Luzia, apesar de tudo, dedicou-se de corpo e alma, trabalhando até tarde, pesquisando, desenhando. As suas ideias para preservar a alma do bairro, combinando o tradicional com o moderno de forma subtil e respeitosa, eram genuinamente boas. E Vasco, claro, apropriou-se delas. Nas reuniões com os sócios, apresentava os conceitos de Luzia como se fossem fruto da sua própria genialidade, concedendo-lhe, no máximo, um. A Luzia ajudou-me aqui nos pormenores técnicos. O ponto de ruptura chegou numa tarde chuvosa de novembro. Estava marcada uma reunião crucial com investidores estrangeiros interessados no projeto de Alfama. Luzia tinha preparado uma parte da apresentação, focada nos aspectos de sustentabilidade e integração comunitária, áreas que ela dominava e pelas quais era apaixonada.
Minutos antes da reunião, Vasco chamou ao seu gabinete. Luzia, começou ele, com aquele sorriso que ela aprendera a detestar. Estive a pensar. Acho que é melhor eu apresentar esta parte também. Sabe como é, estes investidores são particulares. Precisamos de uma abordagem mais experiente. Não queremos parecer amadores, pois não? Ele pegou-lhe nas folhas da apresentação da mão. Não se preocupe. O seu nome será mencionado. Bom trabalho, no geral. Luzia ficou paralisada. Não era a primeira vez que ele a silenciava, mas a desfaçatez, o roubo descarado à frente dos seus olhos, a humilhação de ser tratada como uma criança incompetente foi demais. O sangue ferveu-lhe nas veias. Uma raiva fria, lúcida, tomou conta dela. Doutor Monteiro, disse ela, a voz surpreendentemente calma, mas com um timbre de aço que ela própria desconhecia. Este trabalho é meu. Eu preparei-o e eu vou apresentá-lo. Vasco olhou-a, primeiro com surpresa, depois com uma irritação mal disfarçada. Luzia, não vamos discutir isto agora. A decisão está tomada. Não, Dr. Monteiro. A decisão não está tomada, insistiu Luzia, mantendo o contacto visual. Ou eu apresento a minha parte, ou estes investidores vão ficar a saber exatamente como funciona a meritocracia neste ateliê. Pela primeira vez, Luzia viu uma sombra de incerteza nos olhos de Vasco. Ele não esperava aquela confrontação. Provavelmente estava habituado à sua submissão silenciosa. Está a ameaçar-me, Luzia, sibilou ele. Estou a informar-vos dos factos, respondeu ela, sentindo o coração a bater descontroladamente, mas mantendo a postura firme. A tensão no pequeno gabinete era palpável. Vasco ponderou por um momento. Provavelmente calculou os riscos de um escândalo à porta de uma reunião tão importante. Está bem, cedeu ele entre dentes. Apresenta, mas veja lá se não estraga tudo. Luzia sentiu uma pequena vitória, mas sabia que a guerra estava longe de terminar. Aquela pequena concessão não era fruto de respeito, mas de cálculo. Naquela noite, Luzia não conseguiu dormir. A adrenalina do confronto ainda corria nas suas veias. Sabia que tinha atravessado uma linha. Vasco não lhe perdoaria aquela afronta. Precisava de estar preparada. Lembrou-se do seu caderno, dos e-mails, das notas. Lembrou-se de Dona Amélia. No dia seguinte, procurou-a na copa. Dona Amélia, começou hesitante. Preciso da sua ajuda, ou, pelo menos, de um conselho. Contou-lhe tudo. O assédio, as humilhações, a apropriação das suas ideias. Dona Amélia ouviu-a em silêncio, os olhos fixos nos dela, acenando com a cabeça de vez em quando. Quando Luzia terminou, um soluço preso na garganta, Dona Amélia pousou a sua mão enrugada sobre a dela. Menina Luzia, disse ela, a voz embargada pela emoção. Eu vejo, eu sempre vi, esse homem não vale nada. Fez uma pausa. Há uns tempos, o Dr. Vasco andava muito aflito com um erro grave que cometeu no projeto daquele condomínio de luxo no Estoril. Algo com as fundações, parece. Ouviu ao telefone, a tentar encobrir, a culpar um fornecedor. Não sei se resolveu, mas sei que ele tem telhados de vidro. Uma ideia começou a formar-se na mente de Luzia. Uma ideia perigosa, mas talvez a única forma de se defender. O projeto de Alfama avançava e com ele a tensão entre Luzia e Vasco. Ele evitava ostensivamente, comunicando apenas através de e-mails curtos e formais, mas Luzia sentia o seu olhar frio sobre si constantemente. Sabia que ele estava à espera de uma oportunidade para retaliar. A grande apresentação final do projeto de Alfama aos sócios maioritários do atelier e a um representante da Câmara Municipal de Lisboa estava marcada para dali a 2 semanas. Seria o culminar de meses de trabalho. E Luzia sabia que seria ali, naquele palco, que tudo se decidiria. Com a informação de Dona Amélia em mente, Luzia passou as noites seguintes numa investigação discreta. Através de contactos que tinha na faculdade e de algumas pesquisas em bases de dados públicas de licenciamentos, começou a puxar o fio do projeto do Estoril. Descobriu inconsistências, relatórios técnicos que pareciam adulterados e um rasto de e-mails trocados entre Vasco e a construtora que sugeriam, de facto, uma tentativa de encobrir falhas estruturais graves. Não eram provas definitivas, mas eram indícios fortes. E, mais importante, mostravam um padrão de comportamento. Luzia sentia-se como uma detetive, o medo a misturar-se com uma excitação nervosa. Não queria destruir ninguém, mas também não podia continuar a ser destruída. Queria apenas justiça, a oportunidade de trabalhar e ser reconhecida pelo seu mérito, sem que a sua cor de pele ou a sua origem fossem um fardo ou um alvo. A manhã da apresentação chegou fria e cinzenta, espelhando o estado de espírito de Luzia. Vestiu o seu melhor fato, um conjunto simples mas elegante, de calça e blazer escuros,
e apanhou o cabelo num coque alto que lhe realçava a dignidade do pescoço. No seu computador portátil, numa pasta encriptada, levava não só a sua parte da apresentação de Alfama, mas também o dossiê que compilara sobre o projeto do Estoril e as outras pequenas provas do assédio de Vasco. A sala de reuniões principal do atelier estava imponente. Uma longa mesa de mogno polido, cadeiras de couro e um enorme ecrã na parede. Os sócios, 3 homens brancos de meia idade com ares de importância, já estavam presentes, juntamente com a vereadora do urbanismo. Vasco Monteiro entrou por último, confiante, distribuindo sorrisos e apertos de mão. Lançou um olhar rápido e desdenhoso a Luzia, que estava sentada num canto, revendo as suas notas. A apresentação começou. Vasco, como sempre, dominou o palco, a sua voz a ecoar com uma autoridade estudada. Apresentou a visão geral do projeto de Alfama, os conceitos, a estética. E, como Luzia temia, começou a apresentar as suas ideias sobre a sustentabilidade e a integração comunitária como se fossem suas, usando até algumas das suas frases exatas. Luzia sentiu o sangue a subir-lhe à cabeça, mas respirou fundo. Esperou. Quando Vasco terminou a sua parte, sob os olhares aprovadores dos sócios, ele disse com um gesto magnânimo: "E agora a nossa colega Luzia Pereira vai apresentar alguns detalhes técnicos complementares." Era sua deixa, mas não da forma que ele esperava. Luzia levantou-se, caminhou até ao púlpito, ligou o seu computador ao projetor. O primeiro slide que apareceu não era sobre Alfama. Era uma simples pergunta: o que define a integridade na arquitetura? Um murmúrio percorreu a sala. Vasco olhou-a, confuso, e depois com uma fúria crescente. "Senhores sócios, senhora vereadora", começou Luzia, a voz firme, apesar do tremor que sentia nas pernas. "Antes de falarmos dos detalhes técnicos de Alfama, gostaria de abordar uma questão fundamental que afeta não só a qualidade do nosso trabalho, mas a própria alma deste ateliê." E então, com uma calma e uma clareza que surpreenderam a todos, inclusive a si mesma, Luzia começou a expor o seu caso. Não com acusações inflamadas, mas com factos. Mostrou os seus esboços originais para Alfama, com datas, e comparou-os com as apresentações de Vasco. Mostrou e-mails. Descreveu, sem sentimentalismo, o padrão de assédio e desvalorização a que fora sujeita. A sala estava em silêncio absoluto. Os sócios olhavam de Luzia para Vasco, os rostos impenetráveis. A vereadora tinha uma expressão séria e atenta. Vasco estava pálido, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a caneta. "E isto", continuou Luzia, mudando o slide para mostrar um resumo do que descobrira sobre o projeto do Estoril, "levanta questões sobre a integridade, que vai para além da apropriação de ideias. Levanta questões sobre a segurança e a responsabilidade. Isto é um ultraje, uma calúnia." Explodiu Vasco, levantando-se derrompante. Esta rapariga está a tentar sabotar-me porque não tem talento para mais nada. É uma vingança pessoal." "Doutor Monteiro", disse um dos sócios mais velhos, o Arcuro Vasconcelos, a voz grave, "por favor, sente-se. Queremos ouvir Arcou Pereira até ao fim." Vasco hesitou, mas o olhar frio do sócio fê-lo sentar-se, embora fervesse de raiva. Luzia apresentou as suas últimas provas, incluindo, para surpresa de Vasco, uma pequena gravação áudio, que ela fizera discretamente com o telemóvel durante uma das suas tiradas mais ofensivas, depois de se informar sobre a legalidade de gravar conversas em que era participante e se sentia ameaçada. O som da voz arrogante de Vasco, a fazer um comentário racista sobre a preguiça inerente de certos grupos étnicos, ecoou na sala silenciosa. Foi o golpe final. O rosto de Vasco passou de pálido a um vermelho congestionado. A vereadora abanou a cabeça, visivelmente chocada. Quando Luzia terminou, um silêncio pesado pairou sobre a sala. Ela regressou ao seu lugar, as pernas a tremer, mas a cabeça erguida. Tinha feito o que tinha a fazer. O Arcuro Vasconcelos pigarreou. "Bem, isto são acusações muito graves, Arcou Pereira, e as provas que apresentou são perturbadoras." Olhou para Vasco, que desviava o olhar, fuzilando Luzia com os olhos. "Doutor Monteiro terá a oportunidade de se defender. Mas este ateliê leva a ética e a integridade muito a sério. Haverá uma investigação exaustiva e imediata." A reunião foi encerrada pouco depois, num ambiente de cortar à faca. O projeto de Alfama mal foi discutido. Nos dias que se seguiram, o ateliê fervilhava de boatos e tensão. Luzia foi chamada para várias reuniões com os sócios e com um advogado externo contratado para conduzir a investigação. Apresentou novamente as suas provas, respondeu a todas as perguntas com a mesma calma e dignidade. Vasco foi suspenso preventivamente.
Muitos colegas evitavam Luzia, talvez por medo, talvez por lealdade a Vasco, ou simplesmente por não saberem como reagir. Mas alguns, os mais jovens, os que também tinham sofrido em silêncio com a arrogância de outros Vascos do ateliê, olhavam-na com uma admiração discreta. Dona Amélia, sempre que a via, piscava-lhe o olho e sorria. A verdade é como o azeite, menina. Vem sempre ao de cima. Um mês depois, a investigação concluiu-se. As acusações de Luzia foram, na sua maioria, comprovadas. O padrão de assédio, apropriação de ideias e, mais grave ainda, os indícios de negligência no projeto do Estoril eram demasiado fortes para serem ignorados. Vasco Monteiro foi despedido. O ateliê emitiu um comunicado interno, vago como sempre, falando de reestruturação e reafirmação dos valores éticos. Mas para quem sabia a história, a mensagem era clara. Luzia recebeu um pedido de desculpas formal dos sócios. Ofereceram-lhe uma promoção, a liderança de uma pequena equipa para desenvolver os seus conceitos para a Alfama. Era uma vitória, sem dúvida, mas uma vitória com um sabor agridoce. As cicatrizes do que passara não desapareceriam facilmente. Ela ponderou a oferta. Por um lado, era o reconhecimento que sempre desejara. Por outro, o ambiente no ateliê, apesar da saída de Vasco, continuaria a ser